Olá, seja bem-vindo à segunda aula do curso Fantasias da Cris. Eu sou o Isaac e nós vamos dar um andamento à nossa sequência de aulas de costura básica. Nessa segunda aula eu vou mostrar um pouco sobre a máquina e como que você vai fazer as primeiras costuras iniciais. Bruno, traz a câmera mais para perto aí para a gente mostrar aqui. De certa forma você ainda não conhece sua máquina, vamos supor que você não tem o conhecimento bem da máquina. Primeira coisa que você vai fazer é olhar onde que é a passagem de linha. Toda máquina tem algumas coisas aqui em cima que você percebe que a linha vem. Por exemplo, esse detalhe aqui, para você guiar a linha da bobina, que você encaixa a bobina aqui e faz assim. Pronto. Quando você traz esse ganchinho para cá, sua máquina está ativa para rodar a bobina. Um detalhe é que isso aqui está mexendo. Para não mexer, filma daqui, Bruno, rapidinho. Você pega, nesse caso dessa máquina, você vai fazer assim, ó. E agora você gira sem movimentar isso aqui. Tem algumas máquinas que é um botão aqui e tem algumas máquinas que já faz isso aqui automático, essas mais novas, mais evoluídas. Mas enfim, é importante que quando você for encher a bobina, a sua máquina não funcione. Terminei de encher a bobina, certo? Onde que a bobina vai? A bobina, ela vem aqui nessa chapazinha, você puxa essa chapa para trás e aqui está o local onde vai a bobina. A bobina, ela nunca vem nesse sentido horário, tá? Você não vai colocar a bobina no sentido horário, você sempre coloca ela rodando no sentido anti-horário, certo? Nessa direção aqui que ela tem que rodar. E aí você encaixa ela aqui dentro e aqui você consegue perceber um ganchinho, certo? E nesse ganchinho aqui, a sua linha tem que retornar para cá. Fez isso, você pode fechar a tampa. Se tiver com a linha grande, você corta o excesso, certo? Então a linha da bobina já está alojada e agora é a linha da máquina. A linha da máquina, ela vem sempre aqui por cima, sempre vai ter um ganchinho aqui, tá? E você pega a linha da máquina e passa nesse ganchinho, tá bom? Detalhe, a partir daqui sempre vai ter setas indicando aonde ela desce, aonde ela sobe. Todas as máquinas que eu já vi, ela desce uma vez, sobe uma vez e desce de novo. É sempre assim, ela faz esse zigue-zague. Ela desce aqui, ela passa dentro desse tensionador de linha, aqui você ajusta a tensão, ela vai passar aqui dentro desse tensionador, vai subir, vai pegar aqui nesse gancho aqui e aí que ela desce para a linha. Sempre assim, desce, sobe, desce. Os detalhes a serem observados para a sua máquina funcionar com uma boa qualidade é os seguintes. Bruno, foca bem aqui dentro aqui, ó. Tenta pegar bem pertinho ali dentro. Aqui dentro você vai observar o seguinte. O cabelo, certo? Esse aqui é o cabelo. Isso aqui é muito importante para a máquina. Se sua máquina não tiver o cabelo, ela está com algum problema, você tem que mandar arrumar o cabelo dela. E aqui ela tem várias chapazinhas, tá? Ela tem várias chapas aí dentro. E nessas chapas que estão aqui dentro, tem duas que você percebe que o cabelo está bem direcionado para elas, olha só. Entre elas duas, que é essa aqui que eu estou passando, o cabelo está bem direcionado. E outra coisa, esse ganchinho que está aqui em cima, ele também está apontando para essas duas chapas. E é exatamente aí que quando eu vier com a minha linha, ela tem que ficar, ela tem que entrar, gente, olha só. Ela entra entre essas duas chapas e pegando o cabelo, tá? Isso é muito importante, senão sua máquina não vai costurar direito. Ela pega e aí você puxa ela para cima, olha só, ela vem junto com o cabelo e engancha a linha ali, naquele ganchinho. Essa é a passagem certa. Se você não passar isso aqui direito, sua máquina nunca vai costurar direito. Então, fiz a passagem, ela pegou meu cabelo ali, enganchou no ganchinho direitinho. Eu tenho que observar aonde está isso aqui, olha, essa pontinha. Essa pontinha ela se esconde e ela aparece, tá? Eu sempre coloco a linha com ela aqui em cima. Eu simplesmente venho com a linha e jogo ela por cima, olha só. Venho com ela e jogo aqui por cima. E ela vai descer lá para baixo e vai voltar já aqui dentro, certo? Puxo a linha, enrolo aqui, simples assim. Enrolei a linha aqui, passo ela, geralmente tem um guia aqui
onde você fixa a agulha aqui na máquina, no caso aqui, a fixação da agulha, geralmente tem sempre um guia. E essa linha, ela vai lá dentro do guia, olha só, tá? Ela vem dentro do guia. Tem algumas que é só uma bolinha, você passa como se estivesse passando na agulha. E agora sim, a sua linha vai para a agulha. Gente, pega a linha, corta ela aqui, não corta retinho, corta sempre no ângulo assim, olha só. E aí eu gosto de vir com a pinça. Gosto de vir com a pinça porque facilita na hora de colocar lá. E aí eu vou no meu buraquinho. Ficou feio, não ficou? Ficou bem esquisito. Não, mas vamos lá. Você vai no buraquinho da agulha e coloca aqui. Pronto? Certo. Feito isso, sua máquina está pronta para costurar. Nessa parte aqui de costurar, a gente pode pegar um morim, certo? Eu não gosto de costurar o tecido assim, solto, só um tecido, eu não gosto. Para treinar você pode fazer isso, mas eu sempre gosto de dobrar o tecido no meio, tá? Eu gosto de sempre costurar 2 camadas de tecido no mínimo. E agora a máquina está pronta para costurar. Baixei o pé, ela tem o calcador aqui atrás, o gancho que você sobe e desce. Ela tem um gancho que você sobe e desce a máquina, certo? E aí você desce ele, prendeu o calcador e agora a máquina está pronta para costurar. Vamos lá à questão do ponto, o ajuste do ponto. Costurei um pouquinho, terminei a costura, vou tirar aqui a linha. Olha o detalhe interessante para tirar a linha. A agulha está embaixo. Detalhe, eu tenho que saber qual a direção que a minha máquina roda. Essa máquina, ela roda para cá. Então eu sempre vou girar para esse sentido, no mesmo sentido que ela costura, tá? E aí eu girando nesse sentido aqui, minha agulha sobe até lá em cima, esse gancho vem, olha só. Quando ele chegar aqui em cima, que ele começar a se preparar para descer, se eu for tirar a linha, o que eu faço? Eu estava sempre rodando nesse sentido, eu volto um pouquinho para ele baixar. E ele baixa sem baixar a agulha, ó. Você pode ver que ele baixou todinho sem baixar a agulha. Isso aqui liberou a linha para mim. Eu levanto meu calcador e puxo e eu tenho a linha liberada, tá bom? E agora eu corto aqui e vamos ver o meu ponto. Eu, de propósito, deixei o ponto aqui no 0, que é folgado, meu ponto está folgado. E a minha bobina também eu deixei ela desregulada, tá? Por quê? Porque eu já quero mostrar para você. Minha máquina, você pode observar que o ponto não está legal, olha só. Tá todo desajustado a linha amarela. A linha amarela é a da bobina que eu coloquei. E você consegue notar que ela está, olha só, aqui tá errado, aí aqui começa a ficar um pouquinho certo, tá bom? Isso aqui não está correto. E aqui em cima, eu não sei se vai dar para você notar no vídeo, tem uns pequenos pontinhos amarelos. Esses pequenos pontinhos aqui são da linha da bobina. Como que eu ajusto a minha bobina? Vou levantar o meu calcador. Se você quiser tirar o calcador também pode, não vou tirar. Vou puxar minha chapa para trás. Vou tirar minha bobina. Levanto a chapa aqui. E agora eu tenho essa pecinha aqui, olha só. Eu tenho essa pecinha aqui e eu só empurro ela um pouquinho, tá bom? Se a sua voltar, é porque ela tem uma molinha e você segura ela, tá bom? E aí eu pego essa parte preta e retiro ela fora, tá bom? Aqui você vai encontrar 2 parafusos. Nós temos esse aqui e esse aqui. Sempre o parafuso que está no meio, aqui olha só, o parafuso que está aqui no meio é o que você trabalha o ajuste. E aí como é que você faz o ajuste? Você dá uma volta, de início se você vê que está muito folgada, você dá uma volta. Ó, o que seria uma volta? Meia e uma. Isso aqui foi uma volta. Você dá uma volta, coloca de volta no local e testa. Detalhe, não conta pra ninguém que eu falei isso ou que eu fiz isso. Se você não tiver essa chavezinha, que não é toda pessoa que tem, você pode pegar uma faquinha e rodar esse parafuso. Então o que acontece? Você roda um pouquinho, vê como é que ficou a tensão da linha. Não ficou legal? Vem, roda mais um pouquinho.
Se tiver muito folgado, dá uma volta inteira. Quando você vê que começou a ficar ajustado, dá meia volta, tá bom? Só metadezinha de uma volta. Apertou demais, volta novamente. Eu vou apertar muito para vocês verem como é que vai ficar o meu ponto. Eu já senti que aqui a tensão está bem grande. Então o que acontece? Aqui, uma forma também de saber é colocando a bobina e voltando aqui, ó. A gente percebe que ela está puxando muito forte para vir a linha. Aqui a tensão está muito grande. Quando a gente coloca a tensão correta, ela vem macia. Eu vou deixar desse jeito aqui porque eu quero mostrar para você como que vai ficar o ponto. O jeito correto. Essa partezinha vem por cima dessa chapa. Essa partezinha aqui de trás vem por cima dessa chapa. Você coloca ela lá por cima e ela tem que encaixar direitinho, tá? Ela vai encaixar direitinho, ó, ela vai ficar soltinha aqui dentro, normal. Ela não vai ficar em cima, ela não vai ficar por cima, ela não vai ficar mal colocada. Ela vai ficar bem ajustadinha aqui dentro, olha só, ela vai cair aqui dentro, ó, caiu, pronto, encaixou. Dá pra gente perceber que esse local aqui, que esse metal aqui fica retinho com ela, tá? E aí você volta isso aqui pro local. Perfeito. Feito isso, vamos colocar a bobina, sempre no sentido anti-horário, tá? E aí a gente coloca aqui. Vou colocar de volta essa chapa. E fecho. Corto esse excesso de linha. E agora aqui eu já posso costurar, mas eu gosto de puxar a linha da minha bobina primeiro. Vou pôr ela lá dentro e vou puxar a linha da minha bobina. Perfeito. Vamos costurar para ver como é que ficou. Eu já sei que está apertado. Vou mostrar aqui nesse material aqui que eu dobrei mais um pouquinho. Tava tão apertado que nem pegou a linha da bobina. Pegou aqui no começo um pouquinho, olha só. E o restante foi sem a linha da bobina. Não costura porque está muito apertada. Vou tirar novamente e vou folgar um pouco. Folguei, eu já tenho um costume, quando eu puxo assim eu sinto a tensão, eu já sei se tá boa ou não. Então, após várias vezes, costuro, vejo como é que tá. Se tiver muito tensionado, a gente percebe que ela puxa, igual aqui, olha só. Eu consigo perceber o quanto essa linha rosa, que é a de cima, tá saindo para baixo. E isso aqui significa que está muito tensionada a linha da bobina. O que eu procuro é mais ou menos isso aqui, olha só. Essa linha um pouquinho escondida aqui, tá? O que acontece? Esse traço aqui inteiro é o mesmo ponto. E então, o que acontece é que esta máquina aqui, ela tem uma pequena variação da tensão da linha, tá? Como é uma máquina doméstica, essa variação, ela é normal, tá ok? O que não pode acontecer é isso aqui, olha só. Essa diferença enorme aqui. Outro detalhe é na linha de cima, a tensão da linha de cima. Aqui a gente pode ver o quanto essa linha de cima ela fica aparecendo. Significa que essa tensão aqui está muito pequena, então eu tenho que aumentar ela. Tudo isso aqui é a costura de baixo, tá? Essa não, essa aqui é a costura de cima. Mas todas essas outras aqui é a costura de baixo. Então é interessante que a costureira consiga observar essas diferenças aqui de linha. Aqui está bom, certo? Aqui a tensão da linha da bobina está muito apertada. E aqui, quando está aparecendo assim, vou colocar a imagem aí para vocês de um mais evidente, que essa máquina aqui, mesmo no zero, ela continua um pouco apertada. Mas vou colocar a imagem para você aí na tela, você está vendo a imagem agora, de uma linha em que a tensão dessa linha aqui de cima está muito folgada. Fica muito evidente o embuchamento aqui na parte de trás. Então é interessante que a costureira consiga identificar isso aí. Você pode ver que tem uma graduação entre linha da bobina muito esticada e ela vai folgando até que fica com ponto perfeito. Isso aqui é o teste que a gente vai fazendo até chegar aqui. Mas isso é apenas se a sua linha da bobina estiver desregulada.